que o Verbo se fez carne. E ele se fez carne para sentir as mesmas coisas que a gente. É como se fosse assim, grosseiramente falando, olha, é covardia com eles, cobrar algo deles sem eu sentir na pele. Então, deixa eu sentir, eu vou passar por eles, eu vou vencer por eles. Eu vou sentir a dor, a tristeza, a mágoa, a raiva, a ira, a traição, eu vou sentir tudo por eles. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, esteve entre nós e venceu. E falou assim, ó, eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, com quem vocês vão poder conversar, e é aquele que vai conversar com o Pai melhor do que vocês, porque vai ter momentos que vai faltar palavras. Quando vocês pedirem, muitas vezes vocês vão pedir mal, mas Ele que sonda o interior de vocês, porque lembra que eu me fiz carne, e eu andei entre vocês, eu senti as mesmas sensações que vocês, as mesmas emoções que vocês, e eu fui, e eu deixei o Espírito aí, Ele está aí dentro, e Ele está falando assim, Pai, então, na verdade, esse desespero, essa lágrima, esse monte de palavra, o que Ele está sentindo, a raiz é essa, a origem desse choro, dessa angústia, dessas reações, é essa. É o Espírito Santo falando com o Pai. E o Pai deixou a palavra prática, porque o Espírito Santo fala com o Pai, mas o Pai fala com a gente. E a gente obedece. Ele fala assim, ó, se eu acalentasse, acalentar é como se fosse ninar. Se eu ficasse, tipo, vem nenezinho, ó, no bercinho, se eu acalentasse o meu pecado dentro do meu coração, não é nem o que eu pratico, é o que está dentro de mim. É aquilo que eu nem faço, é aquilo que eu sinto. É aquilo que está lá dentro. Se eu ficasse ninando, ô bebezinho, estou sentindo tudo isso, tá aqui, ó, tô alimentando aquilo. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Senhor, mas eu peço e tu não me ouves. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e os seus ouvidos não falam que o Senhor inclina os ouvidos para a oração do justo? Para o justo. Enquanto eu acalentar dentro de mim esse sentimento, o Senhor não vai ouvir. Quem puder, está abrindo no livro de Romanos, lembrando que não é a Gisele a palavra do Senhor, está bem claro, é sentido literal, não é nenhuma dedução minha, é o que o Senhor deixou para a gente. Romanos 12, versículo 20, Paulo orientando a igreja, ele fala assim, se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se seu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas como assim? Vai amontoar brasas vivas na cabeça? Quer dizer que vou tacar fogo na cabeça dele? Eu dou de comer, dou de beber, depois eu taco fogo e pronto, resolveu o problema? É assim que eu faço com quem faz alguma coisa contra mim? Que sentido Paulo estava querendo dizer quando ele falou assim, ó, retribui, para quem está fazendo mal para você, retribui fazendo algo bom para ele. Ele tem uma necessidade, vai lá e faz. Fazer para quem não está mexendo na sua ferida, é fácil. Agora, para quem está cutucando a sua ferida, vai lá, supra a necessidade daquele que está te cutucando. Supre, no oculto, tá? Porque expor para todo mundo, aí faz parte da sua vingança. Faz no oculto. O que é o amontoar brasas na cabeça dele que Paulo está falando? Imagina como se estivesse fervendo. Ai, eu estou com dor de cabeça, minha cabeça está pegando fogo. Fazer a pessoa refletir, ativar o raciocínio, a consciência. Quando você devolve
até me arrepia. Quando você devolve o mal com o bem, você ativa a reflexão, a consciência da pessoa. Mas por quê? Vamos supor que eu sempre estou ali pisando no Diego, inventando coisa, tratando ele mal, humilhando e caluniando, enfim, um monte de coisa ruim. Aí ele vê eu passando uma necessidade, ele vai no oculto, vai, se está precisando, está aqui. Ou faz alguma coisa boa. Amém, obrigado. Mas espera aí, por que ele fez isso? Fervendo aqui minha cabeça. Ele vai fazer alguma coisa. Daqui é armadilha, né? Passa um dia, uma semana, um mês, um ano. Não foi armadilha. Ele devolveu o mal que eu fiz com o bem. E isso ativou algo em mim que me fez refletir. Porque a vontade do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento, para a salvação. Ele não quer que ninguém se perca. A vida dele é importante, como a minha também é importante. A vida de todos é importante. Mas todos vão chegar ao arrependimento? Todos vão se salvar? Mas eu sei quem vai? Ele sabe? Mas ativa a brasa, devolva com bem. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se eu sou uma daquelas pessoas que o Senhor tem um propósito, aquilo vai surtir um efeito de arrependimento. Eu posso nunca falar para ele, mas eu não vou mais causar mal para ele. E aquilo vai servir de lição para eu não fazer com mais ninguém. Aquilo é uma lição. Então, quando a gente devolve, gera um arrependimento para salvação. Ou um remorso para condenação, porque a gente é condenado por aquilo que a gente tem consciência. Se eu recebo bem e retribuo com mal, mas eu tenho consciência daquilo, eu tenho a condenação na minha vida. Vamos abrir em 1 Samuel 24. Como assim? Vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui. Quer dizer, quem quiser abrir, é só para ilustrar, para ficar mais fácil de entender o raciocínio. 1 Samuel 24, o que está acontecendo aqui? Aquela perseguição de Saul, tentando perseguir Davi e tal. E aí teve a oportunidade de Davi matar Saul. Estava facinho. E Davi não matou. Ele cortou um pedaço da roupa lá do Saul e falou assim: olha, você tá encrencando comigo de besteira, porque eu não tenho nada contra você. Eu podia ter te matado, eu não matei. Para com isso, desencana. Quando Saul ouviu a voz do Davi, é você, Davi, meu filho. Eu estou ouvindo tua voz. Cadê o versículo? 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Tem outras traduções que falou assim, chorou amargamente, doeu lá no fundo. Ativou algo na consciência dele, quando Davi retornou o mal com o bem. Mas não foi o arrependimento, foi um remorso. Por quê? O espírito já havia sido retirado de Saul. Davi sabia? A gente sabe. Importa a gente obedecer a palavra. Não importa, porque a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para obedecer. Davi fez o que tinha que ser feito. Ele foi e não fez, não devolveu como aquilo. Ele estava recebendo mal, mas ele devolveu bem. E aí ele chorou amargamente. Isso não acontece às vezes com a gente? Alguém fazendo mal e seguida às vezes, poxa, tal, aí parece que resolveu. Pô, houve um choro, houve uma lágrima, houve um abraço, um pedido de perdão. Está resolvido, você respira aliviado. Quando você vira as costas, de novo. E aí existe um peso, muitas vezes, que é colocado sobre a gente, que
Ah, mas tem que andar junto. A gente tem que andar junto. Quem se arrepende, quem tem frutos de arrependimento, gerou fruto de arrependimento, a gente anda junto. Do contrário, a gente tem que observar, tem que tomar cuidado, porque é a nossa vida que está em jogo. Davi poderia ter morrido e a gente pode morrer espiritualmente. A gente tem que morrer. E aí, como assim? Ó, aqui eu vou ilustrar de novo com uma história, mas depois a gente vai para a doutrina. Vamos lá. 1 Samuel 19, quando mais um exemplo de Saul falando assim, não, tá tudo certo, pode vir meu filho Davi. Jonathan chegou, pai, eu gosto tanto do Davi, não faz isso com ele, meu pai. Poxa, aí Saul vai e promete, não, eu não vou fazer nada contra ele, pode trazer ele. Davi vai, se aproxima de novo, tenta uma reconciliação, tenta andar junto de novo. E o que acontece no mesmo dia? No mesmo dia, Saul atenta contra a vida dele. Aqui está em 19, versículo 6. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Pulando para o versículo 11, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, que era filha de Saul, esposa, mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Tem vezes que a gente precisa liberar perdão e se afastar, até que a gente enxergue frutos de arrependimento genuíno. Ah, mas Novo Testamento, olha só o que o Novo Testamento fala, uma coisa muito séria, que é em Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Paulo falando para a igreja de Roma: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, a gente tem exemplos que a gente precisa ficar esperto, né? A palavra, a gente tem que pensar em servir a Cristo, em olhar para a palavra, em olhar o que a palavra está ensinando para a gente. O que depender de nós, tenhamos paz com todos. Não retenha o perdão a ninguém. A ninguém. Ninguém. Para você viver em paz. Só que, às vezes, a gente libera perdão aqui. Lembra como que começou o salmo lá? Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me escutaria. E Ele muitas vezes não tem escutado as nossas orações, porque a gente libera o perdão. A gente fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E Deus está querendo usar, deixa eu te usar. Mas a gente não consegue mergulhar no profundo nas coisas de Deus. A gente não consegue deixar Deus nos usar de verdade. Não consegue deixar passar, vai passar, não consegue. Porque tem algo ainda aqui, ó, bronqueando, remoendo, revirando. A gente chegou ao ponto, ao nível de falar, vai em paz, mas está ainda aqui, amargurando. Nós somos humanos, mas por isso que a gente está dentro da igreja. Ah, porque na igreja tem que estar tudo certo. Não, na igreja que a gente tem que passar pelo processo de lapidar. Porque a palavra, fala assim que a gente é lavado pela palavra. A gente vai sendo lavado pela palavra. Conforme a gente vai ouvindo a palavra, essa palavra vai purificando a gente. Então, como que eu faço então com sentimentos que ficaram? Eu liberei o perdão, falei, te abençoo, vai embora, você vai para o teu lado, eu vou para o meu, mas aqui ainda está doendo, eu não consigo, eu acho que está tudo bem, mas toda hora
dá aquele gatilho, e o Senhor não tem escutado as minhas orações, porque eu estou acalentando aquilo toda hora. Aí, como foi que Jó fez? Como foi que Jó fez? A gente vai abrir, então, no livro de Jó 42. Imagina a situação de Jó. Jó, ele não era só rico, ele era temente a Deus. Ele ocupava um cargo de liderança entre os homens. Ele era respeitado na sociedade. E de repente, ele perde tudo. E aí ele ouve os amigos próximos ali acusando ele de algo que ele não tinha cometido. O tempo todo, os conselhos não tinham nada a ver, porque ele não tinha feito aquilo. Ele falou alguma coisa? Não, mas o coração dele. O problema de Jó estava dentro do coração dele, porque ele se sentia injustiçado. Mas Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu... E ele ficava toda hora naquele debate com Deus, questionando Deus e se justificando para Deus, como se Deus não soubesse. Mas quem não sabia dos propósitos, da conversa de Satanás com o Senhor, era Jó. E aquele sentimento de injustiça estava ali dentro dele, e aquilo estava gerando um orgulho. Aí, Jó fala assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Em outras palavras, ignorante que critica os meus propósitos, não sabe de nada. Certo que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Essas coisas que estão além da minha compreensão. Muitas vezes as coisas que acontecem com a gente, que a gente fala, poxa, eu não estou falando nada, estou aguentando calado, mas não muda, eu me sinto injustiçado. Tem coisas que você entregou para Deus, você orou, é mais fácil você falar assim, Senhor, eu confio na tua justiça. Às vezes o tempo do Senhor não é o nosso, às vezes não, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Quando Jó enxergou, olhou para o Senhor e falou assim, ele entendeu o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, e ele contemplou aquilo, e ele adorou ao Senhor, e ele falou, nossa, coisas grandiosas, maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia, eu agora me arrependo no pó, eu me envergonho de todo o meu coração, profundamente. Se envergonhar no pó, cadê? No pó e na cinza é algo profundo, é a mais humilhação, tipo assim, Senhor, eu entendi agora que absurdo eu estava fazendo, querendo questionar os teus planos, o teu tempo, se eu era justo ou injusto. Eu me arrependo, eu me ajoelho diante do Senhor e peço perdão. Quando ele reconheceu que ele tinha que parar com esse negócio de que se era justo ou não, aceita, confia e entrega. No mesmo momento, quando aquilo saiu do coração dele, não só com a palavra, ele não estava pecando com as palavras, ele não estava pecando com a atitude, o pecado estava sendo acalentado no coração dele. Aquilo destravou, desbloqueou no mundo espiritual. Ele foi curado, ele foi liberto, a bênção veio sobre ele, houve uma restituição. Houve a restituição na vida de Jó. Antes dele orar mesmo pelos amigos, aquilo passou por ele. Quando passou por ele, transbordou para os outros. Quando a gente bloqueia algo para alguém, está sendo bloqueado para a gente. Perdoa as minhas dívidas, assim como, é assim que procede. O bem que eu quero é o bem que vai ser para mim. Como eu julgar, eu vou ser julgado. Como eu agir, vão agir comigo. A balança do Senhor é justa.
Se a gente acreditar de todo o coração que a palavra é verdadeira e levar ao pé da letra a palavra, a gente vai entender que ele é justo mesmo. A balança dele não é enganosa. Não é. Ele é justo. Eu entendo, Senhor, que os planos do Senhor estão acima do meu. Está acontecendo, aos meus olhos, quem sou eu para colocar o Senhor num padrão humano de julgamento? Se está acontecendo, está acontecendo. Chega de vitimismo aqui dentro de mim. Chega. Só resta para mim adorar, como Paulo e Silas na prisão. Só resta para mim adoração. Se padecer, padeci. Por que é tão fácil falar isso quando a gente está aqui? E na hora é tão difícil. Na hora H é tão difícil. Mas é que nem um exercício de matemática. Eu estava tenho estudado esses dias com meu filho. Você erra uma vez, mas você tenta de novo, até que aquele cálculo, ou aquele esqueminha fica tão automático e você consegue fazer acontecer e, nossa, atinei. A gente vai errar 1, 2, 3 vezes, mas se a gente estiver com os olhos aqui, ó, na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor todos os dias. Poxa, a lei do Senhor fala isso, mas o Senhor falou que tem que ser desse jeito, que a justiça é dele, que a vingança pertence a ele, que a medida é dele, que resta para mim adorar. Ai, de novo eu fiz do meu jeito. Perdão, Senhor, eu libero perdão, eu peço perdão. Só resta para mim adorar. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. E eu vou ser liberta, eu vou ser curada, eu vou ser livre. Eu vou ser livre. Eu já falei aqui uma vez, Salmo 73, 21, que quem escreveu, o salmista lá, falou assim: quando o meu coração se amargurou e se embruteceu, eu era como um animal irracional diante do Senhor. Eu já vivi isso muito claramente. Eu vivi esse versículo, foi muito claro na minha vida. Aconteceu uma injustiça, era realmente uma injustiça, mas que poderia ter sido resolvido muito fácil, porque era pequeno, perto da proporção que tomou. Era só ajoelhar: Senhor, cuida do meu coração, então não deixe isso tomar conta de mim. Eu tenho outras coisas para fazer da minha vida, além de ficar fissurada naquela coisa. Mas eu resolvi largar a mão de todo o resto que eu tinha para fazer e ficar pensando naquela coisa. Eu só pensava naquilo, eu não fazia mais nada da vida a não ser pensar naquilo. Já faz anos, tá? Eu só pensava naquilo. Mas não é justo, não está certo, não pode ser assim. E como que pode? Gente, o que era isso daqui virou um buraco negro dentro de mim, que onde foi sendo jogado tudo quanto é coisa ruim, e frustração, e raiva, e ira, e rancor, e desilusão, e amargura. Quando eu fui ver, meu coração estava uma pedra, não tinha mais sensibilidade para nada, eu não conseguia nem chorar mais. Nada mais me atingia, estava embrutecida, como um animal diante do Senhor. Nada mais me tocava. Quando a gente confessa para o Senhor, quando a gente decide entregar para Ele, fala assim: Senhor, sou pó, sou cinza, Senhor. Falei do pecado do outro, olha o estado que eu estou agora. Olha o estado que eu estou agora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Me lambuzei toda. O que era pequeno do outro, agora eu já nem enxergo mais ele, porque eu me transformei num monstro. E a gente está nos últimos dias, onde os dias estão correndo, onde não, gente, está correndo. Eu tenho certeza que os irmãos têm certeza juntos, tenham percebido isso, que quando os nossos pais falavam isso, parecia a história da carochinha, mas hoje em dia não. Tudo está mudando na velocidade da luz, tecnologia, as coisas estão correndo tão depressa, as notícias, coisas que a gente nunca ouviu falar estão acontecendo, está muito rápido. As coisas estão correndo e não tem tempo mais para dar um tempo. Quer saber?
discutir aqui, eu vou dar um tempo, deixa eu ficar na minha casa, me recompor. Eu penso nisso direto, preciso de um tempo para me recompor. É melhor. Só que, é esse buraco negro. É o tempo correndo contra o diabo ao redor. Esse tempo onde o inimigo entra. Ah, deu um tempo. Não tem tempo para esperar, não. Ele vai, e aí aquela coisa que poderia ser resolvida, fica assim, Não tem tempo mais para dar um tempo. Foi falado aqui em algum momento de se afastar da casa do Senhor, de dar uma voltinha. Gente, não tem tempo mais. É pôr a mão na arada e não olhar para trás. Não dá mais. A gente para por causa de... foi injusto. Quando você vai ver, você está com um saco tão grande de coisa ruim, que aí você já nem sabe mais como se livrar daquilo. Se livra logo do sentimento ruim, daquilo que está abrigado lá dentro de você. Abre mão de justo e injusto. Porque o Senhor falou assim, quem é você? Falou para Jó, que dirá para a gente. Se ele falou isso para Jó, imagina ele falando, imagina o céu se abrindo. Não sei que pregador que falou assim, foi o pastor Edmar que falou esses dias. Nossa, falar contigo logo cedinho assim, desse jeito, né? Tipo, se ele falou para Jó, no tete a tete, quem é você para questionar os meus propósitos? Olha só, quem é você para questionar se eu acabei com a tua família, arranquei todas essas plantações, te deixei na miséria e te deixei leproso? Aí vem a gente. Porque o irmão, porque meu marido, minha mulher, o meu chefe. Imagina Deus tendo um tete a tete com a gente. O que ele falaria pra gente? Misericórdia. Aí Jó, nossa, eu estava louco quando eu fui questionar alguma coisa, Senhor. Eu falava de coisas que eu não entendia, mas agora eu entendo. E eu me arrependo no pó e na cinza. Jó falou isso. E muitas vezes a gente... Não, eu estou certo. Não, gente, está errado. A gente está errado. Enquanto a gente acalentar essas coisas, porque eu não estou falando que é fácil. Se eu li isso aqui é porque eu busquei para mim, certo? Em algum momento, eu acabei de falar que o embrutecido lá, aquele salmo lá, há anos atrás eu busquei para mim. Acho que foi no ano de 2009 que foi que eu embruteci, e esse salmo, esse versículo falou profundamente comigo. Eu me enxerguei nele, 2009, estamos em 2023. Então, é muito sério isso. Enquanto a gente acalentar o pecado dentro do nosso coração, não adianta a gente estar no círculo de oração, orando. Está falando que não ouve. Não ouve. Não ouve. Tem que abrir mão. Abre mão hoje, abre mão amanhã, pode ser que volte. É tratamento, é antibiótico. Abre mão de pouquinho em pouquinho, vai lá. Firme. Quando você vê, preto, cheio de coisa, esvaziou. Agora eu sou um canal desimpedido, pode passar. Livre, Espírito Santo. Tá limpo, porque estava muito cheio. E é isso. Aí eu fico olhando aqui o relógio, né? Coisa que eu não vou encher linguiça, né? Ficar enrolando, certo? Eu vou pedir pro Diego tocar um louvor, né? Pra gente ter um momento de louvor, de oração. É um ciclo de oração. Quem quiser fechar os olhos agora para poder estar falando com o Senhor sobre isso. A gente começou, coisas para a gente pontuar, abrir mão daquilo que está no nosso coração, que a gente está embalando e nutrindo. E
liberar perdão. Libera perdão sobre a vida das pessoas que têm feito mal para você. E peça perdão para o Pai. Porque com certeza, da mesma forma que fazem mal para você e para mim, a gente também faz para alguém. Né? A gente faz, a gente fez. Então a gente tem que perdoar e pedir perdão também. Não é só a gente a vítima. A gente faz muitas vítimas ao longo do nosso dia e nem percebe. Muitas vezes a gente nem tem conhecimento de quantas vítimas a gente faz. Então que a gente peça perdão, que a gente possa se arrepender. Que ele cresça. Que ele cresça, que a gente diminua. Amém? Quem quiser louvar, poder, ou então fechar o olho, tem um momento com o Senhor agora. Abrir mão mesmo, pedir: Senhor, tira de dentro do meu coração toda amargura, todo sentimento de decepção contra alguém, contra as pessoas, contra um pai, contra uma mãe, contra um irmão, contra o marido, a esposa, os filhos mesmo. Às vezes a gente cria expectativa. Que a gente consiga abrir mão disso para poder ser livre, para entrar na presença do Senhor. Faça, Senhor, crescer a tua presença em nós, Pai. Arranca desse interior, Pai, toda sorte de sentimentos e emoções e pensamentos que escravizam, que prendem, que acorrentam a alma. Oh, Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo que sonda os corações. Arranca, arranca, arranca. Limpa o interior de cada um, os corações, as mentes inquietas que deitam e não conseguem dormir porque ficam pensando, maquinando, recordando, remoendo cada palavra ouvida, não consegue ter paz. Liberta, libera perdão, libera perdão. Abre mão, convence, Espírito Santo, da tua justiça. Convence, Espírito Santo. Faz a tua palavra se tornar viva em cada coração. Faz a tua obra para que haja libertação, para que haja cura, arrependimento verdadeiro e genuíno, rendição ao Senhor, rendição na humildade, humildade diante do sacrifício de Cristo, diante do exemplo de Cristo, rendição. Oh, Pai, Espírito Santo, convence e faz a tua obra, é o Senhor, Pai. É o Senhor que convence. Oh, Espírito Santo, eu diminua os irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.